É interessante observar que ultimamente alguns movimentos religiosos têm se envolvido diretamente com a política partidária e com processos eleitorais. Essa constatação nos leva a algumas reflexões sobre o nosso papel como cristãos. Qual deve ser o envolvimento dos adventistas do sétimo dia em relação à política partidária e às eleições? E que critérios devemos levar em consideração na escolha de um candidato e em quem votar? A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita no princípio de separação entre igreja e Estado, mas o cristianismo não isenta os cristãos dos seus deveres civis. E isso fica evidente na ordem dada por Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você pode conferir isso em Marcos capítulo 12 e o versículo 17. O Novo Testamento apresenta várias orientações a respeito do dever cristão de honrar os governos civis como instituídos pelo próprio Deus. Somente quando algum governo obriga a sua população a transgredir as leis divinas é que o cristão deve assumir a postura de que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre os direitos do cristão adventista, no exercício da sua cidadania, está o de ocupar cargos públicos. O Antigo Testamento menciona vários membros do povo de Deus que exerceram funções de grande projeção no governo de importantes nações da sua época. E a Bíblia cita o exemplo de José, de Daniel e de outros mais. Mas o aprisionamento de José, o teste alimentar de Daniel e seus 3 companheiros, além de outros exemplos, comprovam que há um preço elevado a ser pago por aqueles que ocupam cargos públicos em ambientes que são hostis à verdadeira religião. Outra questão é o dever dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de escolher conscientemente em quem vão votar. O princípio básico é sempre dar o voto a candidatos cuja ideologia, as crenças, o estilo de vida e as propostas políticas estejam mais próximos dos princípios bíblicos. Entre os princípios mais importantes estão a liberdade religiosa, a separação entre a igreja e o Estado, a observância do sábado, a conduta moral, o apoio ao sistema educacional privado mantido pela igreja e a tentativa de melhorar a qualidade de vida das classes moral e economicamente desfavorecidas. Nenhum púlpito adventista e qualquer de nossas reuniões oficiais deve levantar qualquer bandeira política. A igreja é um lugar onde o Evangelho eterno precisa ser proclamado com o propósito de levar esperança a pessoas de todas as etnias e de todos os partidos políticos, sem preferências nem discriminações. Nosso compromisso é orar e buscar maneiras de colaborar com as autoridades constituídas sempre que isso não entre em conflito com os princípios apresentados pela Bíblia. Nossa esperança maior não está em partidos políticos, nem mesmo em alianças para eleições ou algo desse tipo. Nós respeitamos os poderes constituídos para governar cada país, mas nosso foco está em exaltar o nome de Deus e o seu reino eterno. E queremos que você, ao nos conhecer, também conheça mais sobre esse Deus.